Olha só, logo no início aqui, primeiro ele fala o porquê se deve ler o livro e depois explica um pouco da história dele. Tem uma frase aqui que já resume que, enfim, por que de se ler esse livro? Ele fala assim, olha, resumidamente, tá, gente? Olha, se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Isso aqui já diz de cara, por que eu deveria ler esse livro? Por que eu deveria estudar esse livro? Porque se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça tem grande importância. E aqui, à medida que a gente for conversando, você vai perceber o porquê disso. Mas basicamente quer dizer, cara, não importa se você é médico, se você é advogado, se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você é bombeiro, se você é policial, se você. Não importa. Se o que você pensa sobre dinheiro, ou o seu conceito sobre dinheiro for diferente do que está aqui, você vai ter dificuldade em qualquer coisa que você fizer. Não importa. Então, nossa, eu sou tão inteligente e não dá certo. Nossa, mas eu tenho tanto potencial. Nossa, se o modelo de dinheiro não tiver certo, de nada adianta. Ele, inclusive, já falou, se eu estiver no subconsciente. Se você já acompanha algum tempo aqui, isso não é um termo que, provavelmente é um termo que você conhece, né? Beleza. E aí, como que está dividido, né? O que eu falei está aqui, ó. Na parte 1, eu explico como cada um de nós está condicionado a pensar e agir nos assuntos financeiros e esboço 4 estratégias-chave para você rever o seu modelo mental de dinheiro. Na parte 2, examino as diferenças entre o modo de pensar das pessoas ricas e o da grande maioria das pessoas. Além disso, sugiro 17 atitudes e ações capazes de promover mudanças permanentes na sua vida financeira. Então, assim que está dividido, como eu já disse, hoje a gente vai começar nessa parte aqui, inicial mesmo. Depois a gente vai conversar sobre essa parte 1 aqui do livro, né? Entendendo o que seria esse conceito de condicionamento, sobre dinheiro e tudo mais. A gente vai conversar sobre uma parte disso, porque é um pouco longo, senão vai ficar cansativo, não vai ficar proveitoso. E amanhã a gente continua essa conversa, beleza? Quem que é o T. Javier? Que ele fala, olha, qual que é a minha experiência, de onde eu venho e tal. Assim como um grande número de pessoas, sempre tive muito potencial, né? Que eu estava falando aqui, olha. Mas os resultados que consegui eram poucos. Lia todos os livros, assistia a todos os seminários sobre como prosperar. Eu queria muito ser bem-sucedido. Não sabia exatamente se era por causa do dinheiro, da liberdade, do sentimento de realização ou apenas para provar a minha capacidade aos meus pais. De qualquer modo, eu vivia obcecado com a ideia de ser um sucesso. Entre os 20 e 30 anos de idade, comecei a fazer vários negócios, sempre com o sonho de fazer fortuna. No entanto, os meus resultados foram de fracos a péssimos. Eu trabalhava sem parar, porém não decolava. Sofria da doença do monstro do lago Ness. Embora ouvisse falar muito dessa coisa chamada de lucro, nunca conseguia vê-lo. E pensava, se eu montar o negócio certo, se eu pegar uma onda boa, me dou bem. Mas estava errado, nada dava certo, pelo menos para mim. E foi a última parte dessa frase que acabou chamando a minha atenção. Aí olha só, presta atenção. Por que outras pessoas que atuavam no mesmo ramo estavam conseguindo ter sucesso e eu continuava quebrado? Acho que tá dando para o pessoal ver aqui, tá? Porque outras pessoas que atuavam no mesmo ramo estavam conseguindo ter sucesso e eu continuava quebrado. Então isso aqui, quando eu li isso, foi uma coisa que eu me identifiquei porque é uma coisa que já aconteceu comigo, né? Eu sempre falo, quando as coisas não estão dando certo, a nossa tendência lógica é de tirar a responsabilidade, né? De falar, mas também a crise tá aí, mas nesse ramo também não tem jeito, mas as coisas estão... Cara, tem alguém dando certo com aquilo que você está fazendo e não está dando certo? Tem. Então a responsabilidade é sua, né? É duro ouvir isso, mas é a verdade. Continuando aqui.
Tratei então de fazer um rigoroso exame de consciência. Aqui a gente está só vendo realmente, né? Quem que é o camarada aí? Ó. Será que ele realmente tem algo relevante para falar? É só converso ou é baseado na história mesmo, né? Analisando as minhas crenças, observei que apesar de dizer que queria ficar rico, eu tinha certas inquietações enraizadas a respeito do dinheiro. Acima de tudo, eu tinha medo. Medo de fracassar, ou pior, de ter sucesso e acabar perdendo tudo. Nesse caso, eu seria realmente um panaca. Quanto tempo que eu não ouço essa palavra? Pior, destruiria a única coisa que sobrava a meu favor, que era a lenda que eu tinha um grande potencial. E ele fala, e se eu descobrisse que não possuía as qualificações necessárias e tal? Então, isso muito comum, né? Fala, eu quero prosperar, eu quero enriquecer, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas muitas vezes é da boca para fora, né? Internamente, muitas vezes não se quer isso. E aí ele fala como que ele começou, né, a mudança. Olha só. Depois, por sorte, recebi conselhos de um amigo da família, um homem extremamente rico. Ele foi à casa dos meus pais jogar cartas e notou a minha presença. Na época eu estava morando na suíte do andar de baixo, também conhecida como porão. Era a terceira vez que eu voltava para casa. O meu pai deve ter falado com esse amigo sobre a minha lamentável existência, porque quando ele me viu, tinha nos olhos aquela simpatia normalmente reservada aos parentes de um morto. Ele disse: Harvey, eu comecei igual a você, um desastre completo. Aí ele disse: fantástico, porque fantástico, isso me faz com que, isso faz com que eu me sinta bem melhor. Mas ele fala: mas recebi um conselho que mudou a minha vida e eu gostaria de transmiti-lo, que é o que esse homem que ele fala, extremamente rico, falou para ele. Se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Olha que isso aqui é uma das coisas mais óbvias do mundo, né? Só que às vezes demora para cair a ficha. Se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Então, aí onde que entra isso, né? E aí, quando a gente começa, né, a fazer esse tipo de estudo, é preciso a gente ter a disposição de, assim, de esquecer, de deixar de lado aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a gente acha que sabe. Às vezes a gente acha que sabe sobre dinheiro. E se você não tem resultados que comprovem isso, quer dizer que você possivelmente não sabe. Se uma pessoa às vezes acha que sabe sobre alimentação saudável, mas ela não é saudável, você vê fisicamente, ela provavelmente não sabe. Então, isso é uma das coisas, tá? Para mim, chegou um momento que caiu a ficha e falei assim, cara, eu não sei ganhar dinheiro. Não sei. Olha só. É chato, né? Você perceber isso e tal, mas é a verdade. Às vezes é a verdade. O que você pode fazer? Inicialmente, reconhecer, né? Você só consegue mudar uma coisa depois que você reconhece. Então, beleza. Continuando aqui. Ó. Ele fala, na época eu era um jovem arrogante e achava que sabia tudo. Porém, ai de mim, a minha conta bancária mostrava o contrário. Comecei a prestar atenção e ele continuou. Olha, você sabia que a maioria das pessoas ricas pensam mais ou menos da mesma forma? Esse homem, extremamente rico, falou com ele. Você sabia que a maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma? Aí ele falou, não, nunca observei isso. O cara falou, beleza. Ó, isso não é ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente das outras pessoas. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. E aí ele continua aqui, faz algumas perguntas e tal. Mas aqui já deu pra gente pegar esse conceito, né? O que que difere, e daqui a pouco ele mostra uma fórmula aqui, né? O que que difere pessoas que têm resultado, que não têm resultado, a forma que elas agem. Só que elas agem baseado na forma que elas pensam. Então, o homem, extremamente rico, falou com ele, olha, tem alguma coisa que você não sabe. Ele falou, beleza, se eu não sei, me fala. Fala, as pessoas ricas pensam de um jeito. Tudo começa aí. Elas pensam de um jeito. Vamos lá.
Aí beleza, ele fala aqui que começou a estudar sobre isso. Comecei a estudar, leu livros e tal. Ele fala, até que um dia eu decidi, chega de teoria, agora eu vou colocar isso na prática. Resolvi tentar outro negócio. Como eu estava envolvido com a área de saúde e exercícios físicos, abri uma das primeiras lojas de equipamento de ginástica da América do Norte. Mas não tinha dinheiro, então precisei fazer um empréstimo de $2.000 no cartão de crédito para abrir a empresa. Comecei a aplicar o que havia aprendido, copiando as estratégias de negócios e o modo de pensar das pessoas ricas. Aí, olha só. O meu primeiro passo foi me comprometer a fazer sucesso e a jogar para vencer. Jurei manter o foco e jamais considerar a hipótese de sair do ramo antes de ficar milionário, quem sabe até mais do que isso. Qual que é a ideia do nosso estudo aqui? Ir modelando. Ir modelando. Qual que foi o primeiro passo? Me comprometer a fazer sucesso e a jogar para vencer. Vou tomando uma água aqui. Essa questão do comprometimento, inclusive, em breve aqui vai ter um quadro aqui também. Tá escrito, enriquecer uma decisão. É isso aqui que ele falou, olha. Me comprometer ou decidir fazer sucesso e jogar para vencer. Na maioria das vezes, quando você vai fazer uma coisa, você não sabe exatamente como aquilo funciona, você não tem, às vezes nem tem clareza exatamente do que vai fazer, enfim. Às vezes você tem uma ideia. Qual que é o primeiro passo para fazer essa ideia dar certo? Se comprometer a ter sucesso e a jogar para vencer. E mais, manter o foco, jamais considerar a hipótese de sair do ramo antes de ficar milionário. Começou a fazer um negócio, cara, isso aqui vai dar certo de um jeito ou de outro. Posso não saber como. Isso aqui vai dar certo de um jeito ou de outro. À medida que você vai vendo aqui, isso não é conversa fiada. Cara, isso é programação mental. Quando você faz isso, você está realmente se programando a sua mente para isso. À medida que for passando aqui, você vai percebendo. Aí beleza, ele fala aqui, né, que ele começou as mudanças que isso aconteceu. Né? Comecei a contestar a minha atitude mental, que sempre tinha pensamentos negativos na área financeira. Então ele fala, no passado eu costumava acreditar que o que a minha mente dizia era verdade, mas eu havia aprendido que muitas vezes a minha própria mente era o meu maior obstáculo ao sucesso. Decidi desprezar os pensamentos que não reforçavam a visão que eu possuía de riqueza. Aí, será que deu certo? Aí fala, meu negócio fez tanto sucesso que abri 10 lojas em apenas 2 anos e meio. Depois vendi metade das ações da empresa para uma grande companhia por 1,5 milhões de dólares e me mudei para San Diego. Tirei 2 anos para aperfeiçoar as minhas estratégias e começar a prestar consultoria de negócios a clientes em sessões individuais. Acredito que esse trabalho tenha sido bastante eficaz, pois as pessoas começaram a levar amigos, parceiros, sócios às reuniões. Em pouco tempo passei a orientar 10, às vezes 20 clientes ao mesmo tempo. Bacana. E aí, uma última parte aqui, só para terminar essa parte da história dele aqui, para a gente já ir na parte mais prática. Fala assim, olha, as pessoas costumavam me perguntar se o meu sucesso era fogo de palha ou uma conquista sólida. Aí fala, vou expor a questão da seguinte maneira, usando os mesmos princípios não, vamos lá. Vou expor a questão da seguinte maneira. Usando os mesmos princípios que ensino, ganhei muitos milhões de dólares e me tornei multimilionário. Quase todos os meus negócios e investimentos vão de vento em popa. Há quem diga, olha só que interessante, há quem diga que eu tenho o toque de Midas, porque tudo que eu toco vira ouro. Essas pessoas estão certas, mas o que talvez elas não percebam é que o toque de Midas é apenas outra maneira de mencionar um modelo financeiro programado para o sucesso. Exatamente o que você terá quando aprender esses princípios e colocá-los em prática. Toque de Midas, né?
Isso, eu acho que eu já falei até em algum vídeo isso, que isso foi uma coisa que eu coloquei em uma reprogramação minha, em uma programação minha. Falei, nessa programação, deixa eu lembrar aqui o termo exato, mas era algo tipo assim: por que tudo que eu me proponho a fazer dá certo e tudo que eu toco vira ouro? Era exatamente isso. O que é isso? Como ele olha só que interessante, né? Ele fala: as pessoas achavam que eu tenho o toque de Midas. E ele fala: e elas estão certas. E elas estão certas. Isso aqui já entra uma coisa que eu falo vez por outra, né? Que é, muitas vezes a gente gosta da dificuldade, né? Por exemplo, se alguém virasse, né? Falar, nossa, você parece que tem o toque de Midas, tudo que você faz dá certo. Talvez fale assim, não, que isso, é porque você não vê a hora que eu acordo aí, o tanto que eu me esforço e tal. Não, ela tá certa. Se alguém falar isso pra mim, você tá certo. Realmente é assim mesmo. Se você acredita que o que tudo que eu me propor fazer vai dar certo, o que essa crença vai fazer pra você? Você sabe muito bem. Né? É, beleza. Então aqui, somente para entender um pouco aí do porquê que ele escreveu o livro, um pouco da história dele, vamos entrar aqui nessa parte mais prática, né? Falando sobre o modelo de dinheiro. Como eu disse, ela é uma parte um pouco mais longa, então a gente vai dividir em duas, tá? Hoje a gente conversa uma parte, amanhã outra parte. Então vamos lá. Tá aqui na página 17, tá? Fala assim, o seu modelo de dinheiro. Vamos pegar só as partes principais aqui, ó. Se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais, como conhecimento comercial, administração financeira e estratégia de investimentos. Mas não menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com um carpinteiro e as suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele, porém ser um carpinteiro de primeira categoria capaz de utilizá-los com a habilidade de um mestre é ainda mais importante. Ou seja, ele fala que existem dois jogos do dinheiro: o jogo externo e o jogo interno. O que é o jogo externo? Que é importante também, como ele falou aqui, olha, conhecimento comercial, administração financeira, estratégia de investimento. Ou seja, não, assim, olha, eu costumo dizer, né? Às vezes as pessoas, quando têm acesso a um conteúdo como esse, às vezes é 880, né? Ou fica descrente e fala, isso não existe, isso é bobeira e tudo mais, ou acha que é só isso também. Acha que é só deixa eu ficar aqui programando minha mente o resto do dia. Não é isso, existe um jogo interno e um jogo externo. E o jogo externo é entender, por exemplo, é entender que a internet é um excelente local para ganhar dinheiro, por exemplo. Isso é um jogo externo. Né? Entender sobre investimento é um jogo externo. Mas o jogo interno controla o externo. Se você quiser só o externo, não vai. E você vai entender à medida que a gente for conversando aqui. Aí aqui, olha. Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Diz assim, ó. Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo, ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e em seguida deixam o bolo desandar? Agora você sabe qual a verdadeira causa desse problema. Por fora, parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Por dentro, porém, a questão é outra. E é por este motivo que, se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Ele cita, né, um bom exemplo
São pessoas que ganham na loteria. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original. Isto é, a ter a quantidade de dinheiro com qual conseguem lidar com mais facilidade. Conseguem lidar com mais facilidade. Olha que interessante. Então, primeiro, né? Cadê? Para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. Isso é um ponto. Às vezes, né? Assim, é preciso você ter inteligência, sabedoria para ouvir isso. Mas você ter dinheiro, né? Cara, isso pode te trazer algumas dificuldades? Sim. Da mesma forma que não ter também te traz dificuldades. A questão é, vamos dizer assim, qual das duas dificuldades é mais difícil? Na minha visão, a dificuldade de não ter é mais difícil. Mas como ele falou, para você administrar grandes quantias é uma coisa que exige de você mentalmente. Por exemplo, né? Quando você tem uma quantidade considerável, uma das coisas que você precisa aprender, por exemplo, é a falar não. Né? É a falar não. Por quê? Pode ser que algumas pessoas queiram aproveitar de você? Pode. Se você for besta, né? E não falar não, e você vai ficar na miséria depois de novo. Né? Então, é uma das coisas. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Mas o preço de não ter, né? E eu falo essa questão de falar não, porque muita gente tem dificuldade com isso. Né? E olha como é louco. Então, às vezes, inconscientemente, a pessoa prefere não ter, para ela não ter que falar não, do que ela ter e, tipo assim, para eu não ter que lidar com esse negócio de falar não, eu prefiro não ter. Basicamente isso. Não faz o menor sentido, logicamente. Mas a gente não age logicamente. Né? Continuando. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário disso que ele falou. E essa questão aqui, né? Falou da loteria, ou até pessoas que ganham, né, prêmios aí de reality show e tudo mais, boa parte das pessoas ficam quebradas de novo. Ela não estava preparada para lidar com aquela quantidade. Jogador de futebol, muitas vezes acontece, o cara do nada começa a ganhar 100 mil por mês, o cara fica louco, perde tudo, às vezes começa a usar droga, o cara é uma coisa muito diferente ali, ele não está mentalmente preparado para aquilo. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Repare que quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele a refaz em pouco tempo. Aí ele cita aqui o exemplo do Donald Trump, né? E esse livro é de antes do Donald Trump ser presidente lá dos Estados Unidos, mas ele já era um cara bilionário. Né? Ele fala, olha, ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois recuperou tudo e até conseguiu mais. Como se explica esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, que é o quê? A mente milionária. No caso de Trump, ele fala aqui, a mente bilionária. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário, no caso aqui do Trump, né? Como você acha que ele sentiria a respeito do seu sucesso financeiro se o seu patrimônio líquido fosse de $1 milhão? Provavelmente se sentiria arruinado, um completo fracassado, né? Ou um fracasso financeiro. Aí ele explica, né, o porquê disso. Isso acontece porque o termostato financeiro desse empresário está regulado para produzir bilhões e não milhões. E aí, continuando, algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato financeiro para gerar algumas centenas. Finalmente, existem aqueles cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Elas estão congelando e nem sabem por quê. Essa questão do termostato financeiro, né, é uma coisa que
gente vai abordar de forma mais profunda mais pra frente, mas isso muda tudo mesmo, né? Então, como ele explicou aqui, o que é esse termostato? É o que você acredita ser possível, o que você acredita que merece, né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, né, fala ser milionário, né? É uma coisa que para algumas pessoas é coisa de outro mundo. Para outras, ó, ser milionário seria um fracasso, né? Para outras é uma coisa normal, né? Então, tudo depende do quê? Do seu termostato, ou seja, do quão grande você pensa sobre dinheiro, do quanto você está acostumado, né? Quanto você está acostumado? Você está acostumado com 1.000, com 2.000, com abaixo de 1.000, com 5.000, com 10.000, com 100.000, dependendo, você vai ter um nível de termostato. Mas qual que é o segredo que a gente vai conversar aqui mais para frente? Antes de você subir financeiramente, você subir esse termostato, tá? A gente vai conversar sobre isso mais em detalhes em breve. Agora aqui já começa uma coisa bem interessante, ó. As raízes geram frutos. Olha o que diz. Imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. O que significa isso? Isso quer dizer que se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Antes de mudar o que está visível, mudar o que está invisível. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É um exemplo fácil da gente compreender. É meio até óbvio, né? Mas o que isso quer dizer? Estou querendo resultado. O que é o resultado? Quero ganhar 5.000 por mês, 10.000, 100.000. É o resultado, né? E eu tô ali. O que eu acredito que é preciso para isso? Eu acredito que eu preciso ter um negócio. Beleza, eu começo ali no negócio. E vou lutando. E às vezes o negócio não vai. Não, aí o que eu faço? Eu mudo o negócio. Eu falo coisas exatamente que eu já fiz, né? Mudo o negócio. Não, aí eu vi uma outra oportunidade, uma outra coisa, eu entro naquela outra coisa. Eu só tô mudando o quê? O que está em cima da terra. Eu não mudei a raiz. O que é a raiz? Pensamento. É o que vai explicar aqui agora. A raiz é o pensamento, é a programação mental, né? Enquanto não mudar isso, o resultado vai ser o mesmo, porque a ação vai ser a mesma. Ele cita aqui agora os 4 quadrantes, né? Acho que não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver. Tá vendo aí, olha? M, E, S, F. Você que tá aqui no Instagram, ó. Como eu disse, veja lá pelo YouTube, é um pouco melhor para você conseguir visualizar aqui, tá? Fica mais fácil para mostrar. O que é isso aqui? Ele fala que são os quadrantes que a gente vive. Então, olha só. O livro vai falar sobre dinheiro, mas olha o que ele está falando, olha. Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano de existência. A nossa vida acontece em pelo menos 4 reinos distintos. Esses 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão
dos outros três. O mundo físico é apenas uma impressão dos outros três. O que quer dizer isso? Eu até acho que foi numa live, né, com os meninos que eu citei esse exemplo. Quando você quer mudar o mundo físico, sem mudar esses outros mundos aqui, né, mundo espiritual, emocional, o que acontece? E mental, é como se você quisesse mudar aqui, por exemplo, o cabelo tá atrapalhado aqui, né? Aí eu olho, imagina que eu tô olhando para a câmera aqui, é um espelho. Aí o cabelo tá atrapalhado, eu vou aqui na câmera e tento fazer isso aqui, o espelho, né? Vou mexendo aqui. Vai mudar alguma coisa? É óbvio que não. Por quê? O que está mostrando ali é um reflexo do que está aqui. O mundo físico é um reflexo. É um reflexo do que está no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo mental. Então, é até meio um paradoxo isso, né? Porque às vezes a gente aprende que quem quer enriquecer é uma pessoa materialista, né? Materialista. O que é um materialista? Alguém que se apega muito à matéria, né? A matéria, coisa que eu estou pegando aqui, né? A matéria. Só que o que a gente vê através disso aqui? Não é a matéria. Não faz sentido ser materialista, porque as coisas acontecem primeiro num mundo que não é material. Isso aqui, né? Esse livro ele não entra em detalhes sobre isso, né? Tem outros livros que entram mais em detalhes sobre essa questão, né? De mundo mental, emocional, espiritual. A ideia aqui é algo prático, né? Mas já saiba disso. Se você tiver com foco, se o seu foco tiver 100% aqui na matéria, no que você pega e tal, você está querendo mudar o cabelo atrapalhado mexendo no espelho. Continuando. Aqui, ó. Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ela nunca é um problema, e sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra. A falta de dinheiro é o efeito, mas onde está a causa? Ela se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Quaisquer que sejam os resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão bem na sua vida interior. É simples assim. É simples assim. Não está bem no exterior é porque não está bem no interior. Ele cita aqui uma das formas, né, que é a forma de reprogramação e tal. Não vamos entrar muito nesse detalhe, porque mais para frente vai ser explicado isso, né? E eu tenho também as minhas convicções aqui, o que eu acredito ser mais eficiente no que diz respeito a algo prático no que diz respeito à reprogramação, né? Ele usa declarações, né? Ele fala de declarações, existem as afirmações. A gente não vai entrar sobre isso aqui, porque mais para frente fica melhor para se conversar sobre isso. Mas basicamente beleza, se eu entendi que eu tenho um pensamento aqui que não está correto, como que eu mudo esse pensamento? No caso aqui ele fala das declarações, tá? Qual é e como se formou o seu modelo de dinheiro? Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Nos programas de rádio e de televisão que participo nos Estados Unidos, sou conhecido por fazer a seguinte afirmação: em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Como? Numa rápida conversa com uma pessoa, eu consigo identificar aquilo que chamo de ser um modelo de dinheiro e de sucesso. Todos nós temos um plano de dinheiro e de sucesso inscrito no subconsciente.
É esse modelo, mais do que todas as outras coisas combinadas, o que determina o nosso futuro financeiro. Aí ele fala, o que é o modelo de dinheiro? Vou fazer uma analogia com o projeto de uma casa, que é o plano ou o desenho pré-estabelecido para aquela construção. Analogamente, o modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação ou o seu modo de ser pré-estabelecido com relação a finanças. Ele fala aqui de uma fórmula, né? Quero apresentar a você uma fórmula importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Muitos dos mais respeitados professores da área usam com base nos seus ensinamentos. Ela se chama processo de manifestação. Aí ele cita aqui a sequência do projeto de manifestação. Ver se dá para vocês verem aqui. Está aqui embaixo. Cadê? Aqui. P igual S. R é igual a SP. Né? Que significa isso daqui? Resultado é igual a ação. Ação é igual sentimento. Sentimento é igual pensamento. Então, tudo começa no pensamento. E ele usa uma outra fórmula aqui depois, né? Que é, beleza, mas de onde origina o pensamento? Né? Aí tem um P antes aqui, que é programação mental. Né? Então, a programação mental conduz os pensamentos. Continuando o que está aqui, ó. A programação conduz aos pensamentos, os pensamentos conduzem aos sentimentos, os sentimentos conduzem às ações conduzem aos resultados. Mudando a programação, você dá o primeiro e indispensável passo para modificar os resultados. E como que acontece esse condicionamento? É o que a gente vai conversar a partir da próxima live, tá? Para essa não ficar muito longa. Basicamente, são 3 formas, né, de como acontece essa programação mental. Beleza? Então, na próxima live a gente vai conversar sobre isso. Como que acontece essa programação? Então, olha só, né? Fez sentido essa nossa primeira conversa aqui? A intenção realmente é que não seja tão longa. As próximas lives, inclusive, provavelmente vão ser mais curtas que essa, né? A minha ideia é ficar aí no máximo uns 30 minutos para ser algo realmente prático, né? Talvez, né, se for muito longo, não faça tanto sentido, mas eu espero que já tenha feito sentido isso aqui para você. O que a gente considerou? Coloca aí para mim, né? Coloca aqui para mim se fez sentido. E mais do que isso, tá? Especialmente você que está no YouTube. É bem importante, se isso que a gente conversou aqui fez sentido para você, coloca nos comentários o seguinte. Coloca assim, olha, que aula top sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Coloca isso, por favor, nos comentários. Que aula top sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária.